Olá, pessoal. Dando continuidade, então, a esse capítulo número 3, agora nós temos a segunda aula, onde nós vamos tratar sobre a parte da natureza ondulatória da radiação eletromagnética, certo? Essa aula eu vou separar para vocês em várias partes, tá? Porque o número de informações é bastante grande, e aí vocês podem acompanhar, né, as informações por parcelas, então fica mais fácil as anotações, ok? Bom, então, primeiro, né, a questão dos principais pontos que nós vamos ver nessa aula, tá? Então, a gente vai ver, inicialmente, né, qual é a natureza da luz, tá? O que é, de fato, essa radiação eletromagnética, que é o que nós vamos comentar principalmente nessa aula e na próxima. Quais radiações eletromagnéticas nós conhecemos mais no nosso, ou, né, nós convivemos mais no nosso dia a dia, ou temos mais conhecimento. E o que, né, exatamente nós precisamos saber, digamos assim, sobre essas ondas, né, do tipo eletromagnéticas. Então, agora, já entrando dentro dessa natureza ondulatória. Então, iniciando com a parte da natureza da luz, né, existiam, obviamente, né, vários cientistas, né, que tentaram desvendar, então, essa natureza justamente porque nós, óbvio, né, nós vemos a luz, né, mas é algo que aparentemente não é material, né, então sempre foi bastante contraditória essa questão da natureza dela, tá, e a questão é que nós tínhamos na física clássica, certo, então antes dessa física quântica mais moderna, lá na física clássica nós tínhamos duas vertentes principais, né, que analisavam, então, essa natureza da luz. Então, inicialmente, nós tínhamos a visão de Newton, né, a respeito, então, da luz, tá? Onde ele realizou testes, né, de alguns fenômenos que ocorriam com a luz, que nós conhecemos, né, como os fenômenos de reflexão da luz, a refração da luz e a difração, tá? Então, só para vocês lembrarem aqui o que são esses três fenômenos, né? Eu coloquei de forma simplificada aqui em alguns vídeos. Então, a parte da reflexão, né, da luz, né? Nada mais é do que a questão da luz ela incidir em um determinado objeto e esse objeto, né, não conseguir absorver totalmente essa luz, né? E então essa luz ela é refletida pelo material, né? A questão da refração, né, é aquele fenômeno onde, quando a luz ela incide, né, sobre um determinado meio que é diferente do que ela estava, né, nós observamos então um certo ângulo, né, ou seja, uma refração, né, ou seja, uma direção modificada, né, daquela luz original. E havia também, naquela época, lá o fenômeno de difração, né? Então, se analisava essa questão, né, de você colocar, por exemplo, um objeto em frente à luz e a luz ela ser capaz, então, de contornar esse objeto, né? Ou seja, ela não é totalmente, né, parada, digamos, pelo objeto, né? Então, existe essa possibilidade da luz incidir, mas mesmo assim ela contornar, assim como ocorre com o som, né? Nesse caso, o fenômeno dessa difração, né, acaba geralmente causando algumas interferências. Então, Newton, né, ele conseguiu, a partir da teoria dele, né, de que a luz poderia ser uma partícula de matéria, né, comprovar somente as duas primeiras. Mas a questão aqui da difração ele não conseguiu comprovar, né? Por quê? Porque existe, né, quando ocorre essa difração, né, ou seja, quando nós colocamos um objeto, mas nesse caso um objeto muito pequeno na frente de uma luz, nós vamos ver que esse objeto, por exemplo, é como se ele não gerasse uma sombra, é como se fosse corpuscular, né? Como se viessem as partículas e batessem nele, né? E as partículas, elas deveriam ficar ali, elas não deveriam ultrapassar, né? Então, geraria, obviamente, uma sombra no final. Mas não é isso que é observado, né? O que se observa, por exemplo, quando nós temos, né, um objeto muito pequeno, aqui no exemplo do vídeo seria um fio, né? Um fio muito pequeno na frente da luz. Na verdade, nem se observa, né, no ponto central lá, que existia algum tipo de
barreira, né, para a propagação dessa luz. Então não se vê a sombra do fio. Mas além disso, nós vemos um fenômeno de interferência, que é ainda pior, né, no caso de Newton explicar por uma natureza de partícula, né? Então, como que houve esse espalhamento, por exemplo, da luz, né, nesse fenômeno aí da difração, tá? Então, esses eram os 3 fenômenos que se estudavam naquela época, e, como eu comentei com vocês, então, somente os 2 primeiros foi possível de se explicar pela natureza, né, de partícula de matéria, que era proposta por Newton, e nós tivemos um outro contribuinte, que foi Huygens, que analisou esses 3 fenômenos, e se, né, a natureza da luz fosse uma onda, né, Huygens, então, conseguiria comprovar, né, esses 3 fenômenos a partir desse comportamento ondulatório, né, da luz. Então, a princípio, né, é como se fosse que Huygens ganhou a disputa, né? Então, a partir daqueles 3 fenômenos, os 3 poderiam ser associados com a natureza ondulatória da luz. A questão é que não era qualquer onda. Então, posteriormente, né, nós tivemos aí as contribuições de Maxwell na questão do eletromagnetismo, e pelas equações de Maxwell do eletromagnetismo, ele conseguiu calcular a velocidade da luz, na forma de cálculos, né? Então, a forma teórica. A velocidade da luz, ela já tinha sido estimada experimentalmente, né? Então, já se tinha um valor dessa velocidade experimental, e a partir das equações, então, do eletromagnetismo, Maxwell conseguiu chegar no mesmo valor. Isso significa o quê? Que, né, ele disse que a luz teria a natureza de uma onda, como o Huygens falou, mas do tipo eletromagnética, ou seja, né, que envolve essa questão dos campos elétrico e magnético, tá? Então, Maxwell, ele propôs a existência, né, então, dessas ondas do tipo eletromagnéticas que ainda não haviam sido propostas, e mais tarde Hertz, né, ele conseguiu comprovar experimentalmente que essas ondas eletromagnéticas, elas realmente existem, tá? Isso é pela física clássica.